mulher flagrada em um ato de adultério foi abruptamente conduzida até Jesus por autoridades religiosas, que estavam prontas para submetê-la ao castigo brutal do apedrejamento. No entanto, um gesto surpreendente de compaixão e misericórdia por parte de Jesus alterou completamente o rumo dos acontecimentos. Antes desse encontro, Jesus estava em Jerusalém para a Festa dos Tabernáculos, uma celebração de uma semana que ocorria no outono. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. O Evangelho de João relata que Jesus inicialmente evitou aparecer publicamente na festa porque os líderes religiosos queriam matá-lo. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. No entanto, em algum momento, ele foi para Jerusalém de forma discreta e começou a ensinar no templo. Mas após seus irmãos terem subido, então, ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, e outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. As pessoas ficaram impressionadas com a sabedoria de Jesus e seu entendimento das Escrituras. E os judeus, maravilhados, diziam: como sabe este homem letras, sem nunca ter estudado? Foi nesse contexto que os líderes religiosos trouxeram uma mulher até ele. Ela tinha sido pega em adultério, um ato punível por apedrejamento segundo a lei de Moisés. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a este respeito? Curiosamente, o homem envolvido no adultério não foi apresentado, levantando questões sobre as intenções dos acusadores. A lei de Moisés exigia múltiplas testemunhas, cujos testemunhos deveriam ser consistentes para executar alguém. No entanto, esses critérios rigorosos raramente resultavam em execuções por adultério. Contudo, é preciso que haja pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. Os líderes religiosos questionaram Jesus, citando a lei de Moisés e perguntando qual deveria ser o destino da mulher. Eles estavam tentando colocá-lo em uma situação difícil. Se ele dissesse para libertá-la, estaria violando a lei de Moisés. Se ele dissesse para apedrejá-la, estaria em conflito com a lei romana, que proibia os judeus de executar alguém sem a aprovação romana. E disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a este respeito? Essa armadilha era semelhante à questão sobre pagar impostos a César apresentada a Jesus. Em ambos os casos, Jesus demonstrou sabedoria e discernimento, evitando as armadilhas e expondo as intenções ocultas de seus questionadores. Sendo assim, dize-nos: que te pareces? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou: de quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe: de César. Então lhes afirmou: portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22 estabelece claramente: se um homem for encontrado dormindo com a esposa de outro homem, ambos devem morrer. Essa lei pode parecer dura hoje, mas servia para manter a ordem em uma sociedade em formação. Se um homem for pego em flagrante deitado com a mulher de outro, os dois deverão pagar por esse delito com pena de morte, o homem e a mulher com quem se deitou. Desse modo extirparás o mal do meio do teu povo, ó Israel. No entanto, a lei mosaica não era apenas sobre punição, também enfatizava misericórdia e restauração. Os líderes religiosos que trouxeram a mulher adúltera a Jesus estavam focados apenas na punição, ignorando o espírito mais profundo da lei. Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom, e o que Yahweh exige de ti senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. No meio dessa tensão, Jesus fez algo surpreendente. Ele se abaixou e começou a escrever no chão. O que ele escreveu é objeto de debate, mas o ato em si foi deliberado e ponderado. Ele não respondeu imediatamente para os acusadores, que pareciam mais interessados em usar a mulher como uma armadilha para Jesus do que em buscar verdadeira justiça. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido.
Finalmente, Jesus se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Ele não estava negando a necessidade de justiça. Em vez disso, estava chamando todos à autenticidade e integridade. Esse chamado ecoa a história do rei Davi, que foi confrontado por suas próprias falhas pelo profeta Natã. Yahvé enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços, e ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro e afirmou a Natã: juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanho impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã revelou a Davi: esse homem és tu? E assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul. Jesus se inclinou mais uma vez, retomando sua escrita misteriosa na terra, e novamente inclinou-se e escrevia na terra. Com esse gesto ponderado, ele parecia estar desarmando a tensão do momento, possivelmente para preservar a dignidade e a segurança da mulher em questão. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Jesus defende seu testemunho. Nesse momento, a mulher experimentou tanto a justiça quanto a misericórdia, refletindo o verdadeiro coração de Deus. A mulher adúltera não apenas recebeu perdão, mas também uma oportunidade para um novo começo. Jesus, o único sem pecado entre eles, poderia ter sido o primeiro a atirar uma pedra conforme a lei permitia. No entanto, ele escolheu a misericórdia sobre o julgamento. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais, disse ele, reconhecendo o pecado dela, mas também oferecendo redenção, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Ele não minimizou o pecado dela, mas deu-lhe esperança de uma vida livre dele. Para uma mulher que enfrentaria ostracismo e rejeição em sua comunidade, essas palavras eram um farol de esperança. A história da mulher adúltera é atemporal, demonstrando a misericórdia e a bondade de Jesus. Ela se junta a uma longa lista de pessoas transformadas pelo amor de Cristo, de Maria Madalena, que foi libertada de 7 demônios, a Joana, a esposa do mordomo de Herodes. Todos eles se tornaram fervorosos seguidores de Cristo, dedicando suas vidas a espalhar o Evangelho. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Deus não está focado em nossa punição, mas em nossa restauração. A redenção é como pegar um vaso quebrado e torná-lo inteiro novamente. Jesus não apenas salvou a mulher da punição iminente, mas também lhe ofereceu uma nova vida, uma que poderia ser vivida em liberdade do pecado. Todos nós, pecadores e santos, temos um passado, mas a misericórdia de Deus nos oferece um futuro melhor. Jesus age como uma ponte entre a justiça rigorosa da lei e a profunda bondade da graça. Ao desafiar aqueles sem pecado a lançar a primeira pedra, ele destacou nossa necessidade universal de misericórdia. A história da mulher adúltera não é apenas um conto de misericórdia, é uma revelação poderosa do caráter de Deus. Ela nos lembra que, enquanto a justiça é crucial, é a misericórdia que transforma vidas. A lei mosaica não era apenas um conjunto de regras, era um guia para viver uma vida de amor, justiça e redenção.
Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: Tu dás testemunho a respeito de ti mesmo, logo o teu testemunho não é válido. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este versículo sublinha a universalidade da imperfeição humana e a necessidade de redenção e perdão. Ninguém, independentemente de sua origem ou status, está isento da necessidade da graça de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na história da mulher adúltera vemos essa verdade em ação. Os acusadores, um a um, se afastam, deixando a mulher sozinha com Jesus. Ele, o único sem pecado e, portanto, o único qualificado para condená-la, escolhe a misericórdia em vez do julgamento. Ele nos salvou, não por causa das obras de justiça que tínhamos feito, mas segundo a sua misericórdia, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esta narrativa não é apenas sobre a mulher adúltera, é sobre todos nós. Em um mundo que muitas vezes está pronto para atirar pedras, Deus estende uma mão de misericórdia. Ele nos desafia a receber e a estender essa misericórdia para os outros. Escolher a misericórdia é um ato diário. É estender o perdão onde é mais difícil, mostrar bondade onde é menos esperado e amar de forma incondicional. Ó ser humano, Ele já te revelou o que é bom e o que Yahweh exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. As atitudes demonstram a fé. Ser um discípulo de Cristo significa abraçar essa misericórdia transformadora. Assim como Zaqueu se transformou de um cobrador de impostos ganancioso para um doador generoso, e Maria Madalena de uma mulher atormentada por demônios para uma seguidora devota, nós também podemos ser transformados pela misericórdia de Cristo. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando para os pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Nossa jornada de transformação começa com a humildade de reconhecer nossa necessidade da misericórdia de Deus e a coragem de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Afinal, não é nossa perfeição que nos define, mas nossa disposição em aceitar a misericórdia de Deus, permitir que ela nos transforme e viver de uma maneira que reflita essa transformação.